E aí, pessoas, beleza? Tranquilidade? Tudo bem? Muito bem, vamos para essa aula número 6 então, para encerrar, né? Para encerrar esse curso aí, uma aula rápida, porém bastante interessante. É o que eu chamo de exercício do poço, tá? O que é o exercício do poço? O exercício do poço é um exercício no qual uma pedra despenca da entrada de um poço e você não consegue ver aonde está a água lá embaixo, tá? Daí a pedra se choca com a água e o resultado desse impacto causa ondas sonoras, né? Aquáticas também, mas sonoras, né? E o som ele vem até a boca do poço. Então, e você consegue calcular o tempo entre, você consegue cronometrar, medir o tempo entre abandonar a pedra da boca do poço e escutar o som do impacto da água com a pedra lá embaixo, tá? Então, o enunciado é esse aqui, o desenho é esse aqui, ó, dá uma olhada, tá? Qualquer coisa você volta o vídeo aí. Um objeto é abandonado na boca de um poço e 3 segundos depois se ouve o som do impacto do objeto com a água no fundo do poço, tá? Qual é a altura da boca do poço até a superfície da água, sendo G a gravidade e V a velocidade do som dentro do poço, tá? Então, é basicamente o seguinte, né? A física do negócio é essa aqui, né? Tempo total, tá? Medido lá entre soltar a pedra e escutar o som da pedra batendo com a água lá embaixo é igual dois tempos, o tempo de queda da pedra, do objeto, e o tempo de subida do som. Esse tempo de queda é um movimento retilíneo uniformemente variado, já vimos o tempo de queda, né? Pode ser calculado por essa expressão aqui, o tempo de queda, ó, raiz de 2H sobre G. E o tempo de subida do som é um movimento retilíneo uniforme, considerando que o som não varia. Deve variar um pouco com a temperatura e tudo mais, densidade do ar, né? Metro a metro, mas considerando que a velocidade do som é constante, podemos aplicar a equação do movimento retilíneo uniforme, né? Então temos aqui, ó, tá? O tempo vai ser a altura dividido pela velocidade, com base em tudo que a gente já viu até agora, tá? Então como é que vai ficar? Eu posso escrever, se eu quiser, portanto, raiz de 2H sobre G é igual ao tempo menos H sobre V, tá? Ou manter a equação do jeito que estava, tá? Então o tempo total é a raiz quadrada de 2H sobre G, que é o tempo de queda da pedra, mas o tempo de subida do som. A soma desses dois tempos é o tempo total entre você soltar uma pedra da boca de um poço e escutar o som do impacto da pedra com a água lá embaixo no poço. Ok? Revisa isso, não entendeu? Volta até entender isso aí. Isso aí é a física do problema. Agora vamos para soluções matemáticas. Como é que eu posso resolver isso aqui? Tem dois jeitos, tá? Essa equação eu posso resolver de duas maneiras, basicamente. Ou um método numérico, e aí a gente vai precisar um pouquinho de conhecimento de análise numérica, cálculo numérico, tá? Que é o método 1 que eu vou fazer aqui. E o outro é o método analítico. O método analítico ele faz uma abordagem por soluções matemáticas, né? Algébricas e tentativas de soluções matemáticas. Eu vou começar aqui pelo método analítico, pelo método numérico, perdão, tá? Rapidamente. E vou aplicar o algoritmo Newton-Raphson, tá? Do cálculo numérico. Então, se você já viu o cálculo numérico, já estudou o cálculo numérico, ou quer saber um pouquinho de cálculo numérico, vem aqui me acompanhar agora nessa solução número 1 pelo método numérico, tá? Que é um método no qual você não precisa de uma fórmula, você não necessariamente pode chegar ou deva existir uma fórmula para se resolver o problema, tá? No método numérico. No método analítico, sempre você vai usar o cálculo diferencial, ou álgebra, ou algum ramo da matemática para tentar chegar numa fórmula que resolva o problema. É o método número 2 que eu vou fazer aqui embaixo. Se você não está afim de ver o método analítico, o método numérico, pula direto esse vídeo aqui lá para o final e vai ver o método, pula direto para o final dessa aula e vai lá ver o método analítico. Eu resolvi o método analítico, matemática, por dois caminhos diferentes, tá? Se você quer ver o método numérico, vamos nessa. Ok, então olha só. Vamos dar um exemplo aqui. O que diz o método numérico? O método numérico você tem que chutar um valor inicial, tá? Então não deixa de ser uma forma de tentativa e erro, tá? A grosso modo, no primeiro momento. Então você põe, por exemplo, o tempo total igual a 5. Se o tempo total for igual a 5, a gravidade for 10 metros por segundo ao quadrado, na aceleração gravitacional na Terra, média, e a velocidade do som 340 metros por segundo, se você colocar isso aqui na fórmula, a fórmula fica assim, tá vendo? Então a brincadeira passa a ser qual? Você encontrar um H aqui do lado direito da equação, você vai substituindo valores para altura até que isso resulte em 5, entendeu? Então, por exemplo, se você escolher um valor aqui para essas variáveis que eu dei, para uma altura igual a 100 metros, tá? Você percebe que o lado direito da equação fica assim, ó. Você põe 100 do lado da equação, faz as contas, ó, ficou 4,7. Chegou bem perto, né? Significa o que isso?
que 100 metros é um valor próximo do valor que resolve aquela equação. É um valor próximo da altura do poço para essas variáveis aqui, ó. Tempo igual a 5, tá vendo? Velocidade do som 340 e G igual a 10, tá? Ok? Então o H igual a 100 metros resolveria. Agora lá na análise numérica, no cálculo numérico, você não pode ficar chutando valores a vida inteira. Então, isso não é científico, isso é assim, algo heurístico, né? Que você vai por tentativa e erro, né? Agora, o cálculo numérico já serve justamente para nos trazer algoritmos que podemos escrever em forma de programas de computador, inclusive, e botar o computador para rodar, fazer iterações e nos dar o resultado. Tá? Então, todo problema em matemática, em física, que você não tiver uma solução analítica, você vai pela análise numérica, cálculo numérico. Então, vem comigo. Ó. Aqui eu vou usar o método Newton-Raphson, considerado um dos mais simples que existe, um dos mais, os primeiros que você estuda no cálculo numérico. Tem vários. Né? Bom... então, no cálculo numérico, o que diz o método Newton-Raphson? Ele diz o seguinte, ó, que um valor, tá, de solução para uma determinada função, tá, ele é igual ao valor anterior dividido pela função no valor anterior dividido pela derivada daquele valor anterior. Tá? Não vou explicar o cálculo Newton-Raphson, tem muita coisa na internet aí, talvez eu dê outro curso, mas basicamente é isso. Tá? Você chuta um valor inicial para a raiz, tá? E o que acontece? A cada iteração que você vai fazendo, ele vai aproximando melhor esse valor, tá? Considerando duas funções, uma função original que você tem e a derivada dela, beleza? Esse que é o jogo, tá? Se você não sabe Newton-Raphson, falei para você, ou não quer aprender, não quer entender, vai direto para o final da aula. Eu vou falar aqui, vou resolver pelo método Newton-Raphson. Que equação? Essa equação aqui, ó. Tá? Eu vou resolver essa aqui, ó. Digamos que eu chute, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Eu tenha um tempo de 5 segundos, tá vendo aqui, ó? Para essas variáveis que eu estou chutando aqui, tá? Eu calculei 5 segundos, tenho tempo 5 segundos entre soltar a pedra da boca do poço e escutar o som do impacto da pedra com a água. 5 segundos, a gravidade igual a 10, que eu já cancelei aqui, tá? E velocidade do som 340. Essa equação aqui, presta atenção, eu posso escrever ela na forma dessa função aqui, ó. Tá? É só você colocar tudo aí em potenciação, beleza? Você tem como escrever, joga o 5 para o outro lado negativo, tá vendo? Tchum, joga o 5 para o outro lado. E que função você tem? A função que vai ficar aqui é essa aqui, ó. Escreve isso aí, você tem que saber fazer isso, tá? Ok, conseguiu escrever? O que você vai fazer agora? Acha a derivada dela, deriva esse negócio, lembra? Pelo amor, né? Como é que deriva? Tá? Ó, derivada de polinômio, joga na regra do tombo, joga na frente e tira um de cima aqui, ó. Derivei, bonitinho. Aqui só tinha H, ficou 1 sobre 340, menos 5, constante, saiu fora. Aqui, ó, regra do tombo, derivada, tá? Aqui, essa parte da aula para quem sabe o mínimo básico aí de pré-cálculo, de cálculo diferencial, tá? Pra saber derivar isso aqui, beleza? Para saber fazer o método Newton-Raphson. Tá bom, derivou, beleza. Agora o que acontece? Agora acontece o seguinte, tá vendo esses valores que estão aqui na frente? Eu vou aproximar eles, ó. Isso aqui é 1 sobre raiz de 5, tá vendo isso aqui que tá aqui? Beleza? Aproxima esses valores aqui, ó. Vai dar aproximadamente 0 em forma de constante, né? 0,0029, é isso aqui tudo, ó. Tá vendo? 1 sobre 340, ó. 1 sobre 340 é 0,4472, tá vendo? Beleza? E aproxima os valores da derivada também, ó. Então, aproximei os valores aqui das constantes da função original e da derivada, deu isso aqui, ó. Tá? Só escrevi essas duas funções aqui na forma aproximada de valores ali, para não ficar com números irracionais, né? Raiz de 5 e tudo mais. Beleza? Beleza. Agora qual que é brincadeira? Vamos chutar um valor inicial. Newton-Raphson exige isso. Então se a gente chutar um valor inicial, vou chutar H0 igual a 100. Digamos que eu acho que é 100, poderia ser qualquer outro valor, mas vou chutar 100 a altura, a profundidade desse poço, da boca do poço, né, da entrada até a água. Vou chutar 100. Se eu chutar 100, o que vai acontecer? Vou colocar isso aqui no Newton-Raphson, tá vendo? Tá? Então a minha função agora é f de h, então ao invés de x tenho h, aqui tenho f de h. Tá? Aplico a formulinha do Newton-Raphson e o que vai acontecer? Quem que vai ser a primeira iteração? Vai ser essa aqui, ó. H1 igual a H0 menos FH0, F'H0. Tá? Quem que é H0? É o 100 que eu chutei. Em cima você põe F de 100, embaixo você põe F' de 100. Fazendo essas continhas, tem que jogar na derivada ali. Tá? Abre as continhas aí, melhor você, ó. Tá? Vai suar um pouquinho aí. Tá? Então aqui, ó, abrindo essas continhas aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter essa expressão matemática, tá fazendo as contas, eu chego no H1 igual a 109,2777. Tá? Aí lá no cálculo numérico você pode montar essa tabelinha, tá? Essa tabelinha aqui legal? Isso aqui é um número de iterações que está fazendo, 1, 2, 3 iterações, aqui é o H0 que você chutou, tá?
o H0 que você chutou, o primeiro é 1, o primeiro é 100, né? E daí aquele valor para o FH0, F' H0 e H1. Tá? Você monta essa tabelinha aqui e você vai fazendo, construindo várias interações. O que você vai fazer aqui? Aqui no H2, tá vendo? Quando o N é igual a 2, aqui no Newton Raphson, tá vendo? Quando o N for igual a 2, agora aqui, ó, quando o N for igual a 2, tá vendo? O que acontece? Né? O que eu vou ter? Quer dizer, quando o N for igual a 1, né? Quando o N for igual a 1, eu vou ter N mais 1 igual a 2, tá vendo? E você substituindo esses valores aqui, ó, então você põe agora quem aqui? Você não vai por H0, tá vendo? Você vai por H1. Esse valor que você achou aqui, ó, 109, ponto blá blá blá, você põe aqui. E refaz as contas de novo com esse valor, tá? Para FH1 e F'H1. Você vai chegar nesse valor aqui, ó, deu uma aproximada melhor. Para H2, tá vendo? Para H3, mesma conversa. Você faz de novo e coloca no Newton Raphson agora H2, aqui, ó. Tá vendo? No lugar de H1 você põe H2. É sempre assim. N e N mais 1 na forma do Newton Raphson, tá vendo? N e N mais 1. Tá vendo? Você vai fazendo isso aqui, faz. Eu fiz até o 3, ó. Até o 3, olha o que deu aqui, ó. Terceira iteração, tá? O F de H0 ele vai zerar no terceiro. O F' de H0 fica 0,02432, enfim. E o H3, olha só quanto que ele fica, né? Na terceira iteração eu tenho aqui, ó, 109,42 metros, 109,425 metros, tá? Se você usar um software, eu estou indicando um site aqui para você, escreve isso aqui na função original na forma computacional, ó. Lembre que expoente, né, chapeuzinho, 5 elevado a menos meio, e multiplicação é asterisco. Se você só escrever em forma computacional isso aqui, né, programar, portanto, escrevendo isso aqui nessa linguagem básica, eu tenho um site aqui, ó, vou sugerir para vocês, ó, atosmath, atozmath.com/, isso aqui, ó, CONM maiúsculo, /B maiúsculo, bisection.aspx, interrogação Q igual NR. Põe esse site aqui que você vai cair direto numa página onde você vai ter que escrever sua função. A minha função, no caso, é essa. Chega nessa função e coloco, no meu caso, H0 igual a 100, tá vendo? Eu pus igual a 100. Ele vai fazer um Newton Raphson para você. É um site aí que trabalha com cálculo numérico, tá? Você põe lá, aperta Enter, ele vai sair direto esse valor aqui. Se você tiver outra função, escreve a função lá e põe H0. Ele vai resolver por Newton Raphson. Então o que acontece? Bom, agora nós temos aqui o método, esse aí foi o método numérico, tá bom? Esse aqui então foi o método numérico por Newton Raphson, tá? Ok? Então usamos aí a análise numérica, né, o cálculo numérico para resolver chutando o valor inicial. Tá? Como meu chute foi muito bom, né, chutei 100 e o valor é 109, precisei de 3 interações só. Se você chutasse muito longe, você precisaria de várias interações. Esse é o problema do Newton Raphson, entendeu? Se você chutar muito errado, você pode, né, você pode ter várias iterações aí para chegar em algum valor. Beleza? Revise isso aí. Bom, com relação ao método analítico, olha, bem rápido, tá? Método analítico, vou fazer por dois caminhos aqui para vocês, tá? Vou fazer por esse caminho só aqui, tá? O método analítico, como é que eu vou fazer aqui para vocês? O método analítico é o seguinte: aqui é a equação fundamental, certo? Eu quero resolver por matemática, não por análise numérica, tá? O que você faz? Escreve isso aqui na forma de uma função. Então o que eu fiz? Eu só reescrevi essa função aqui, tá? Na forma de uma função, ok? Na forma, ó, isolei aqui, ó, 2h sobre g igual t menos hv, tá vendo aqui? Certo? E levei os dois lados ao quadrado para sumir com a raiz, ó. Sumir com a raiz. Tá? Do lado direito vou ter um binômio quadrado perfeito, tá certo? Beleza? Então aí, ó. Abri o binômio quadrado perfeito, quadrado primeiro menos 2 vezes primeiro pelo segundo mais quadrado segundo. Abri e fiquei de olho na variável h, que é o que eu quero, ó. Se você isolar essa equação aqui, igualar ela a zero, tá? Tendo como variável o h, você pode escrever ela assim, ó. Tá? Então fica assim, ó. Tá? Aí, fica assim. Ok? A variável é o h. Agora, o que acontece? Tem um Bhaskara, né, meu querido? É nada mais que um Bhaskara, que é uma função de segundo grau, ó. Se você enxergar isso aqui, você resolve por Bhaskara, tudo isso aqui, ó. Tá? O A é isso, o B é isso, o C é isso. Bhaskara aqui, ó, formulinha de Bhaskara, tá? Não vou nem comentar isso, ensino fundamental, tá? Colocando o A, B e o C, tá aí, ó, o H na sua cara, tá? Você vai achar o H, tá vendo?
ok? Nessa equação, reescreva no papel isso aí, você vai achar o H, ok? Cancelando, fazendo os cancelamentos aí, enfim, né? Simplificações, a gente consegue chegar nessa fórmula final aqui, ó, tá? Então essa aqui é a fórmula final, tá? Por um método analítico. A gente analisou por um método analítico, tá? Para não estressar você, eu vou deixar você com um método analítico. Tem vários, podemos tentar por outros caminhos matemáticos, né? Ok? Vamos ver se funciona mesmo. Se funcionar, tem que bater com o método numérico do Newton-Raphson, sim ou não? Sim. Coloca t igual a 5, tá? Vamos imaginar que a gente tem um t igual a 5, demorou 5 segundos entre soltar a boca da entrada do poço e escutar o som do impacto. G igual a 10 e velocidade igual a 340, ok? Colocou isso nessa fórmula aqui, aí abraço aí, faz conta aí, ó, tá? Fazendo as contas, ó, passagem por passagem, pausa o vídeo, escreve no papel, tá? Passagem por passagem, a gente vai chegar onde? Vamos chegar nisso aqui, tá? Vamos chegar nisso aqui e vou ter duas raízes possíveis, olha só. Tá? Então tem duas raízes, uma que é 26.410,55 metros, ou seja, 26 quilômetros de profundidade o poço, e o outro que é aquele que confere, bate em cima com a nossa análise numérica, né? 109,44, lá deu 0,42 metros, tá bom? Ok? Então, moral da história é que você vai ter que usar por esse método analítico, por essa fórmula, considerar só o sinal negativo, tá, dessa equação. O sinal positivo vai ficar fora da realidade, que não tem a ver com a realidade física do problema. Tá bom? Então tá aqui, ó, 109,44 metros. Olha o método analítico que deu, ó, o método numérico aqui do Newton-Raphson, ó, 109,42 metros. Por dois métodos diferentes, numérico e analítico, chegamos lá. Beleza? Observe que, né, essa função que a gente chegou aí, tá? Essa função do segundo grau que a gente chegou, ela é uma função quadrática, né? Observe isso, né? Que essa função que a gente chegou aqui em cima, lembra que a gente resolveu por Bhaskara? Tá vendo essa função aqui, ó? Essa função aqui, presta atenção, ela é uma função quadrática, né? Se a gente fizer um gráfico dessa função quadrática, qual que é o resultado, ó? Se a gente fizer um gráfico, o que vai acontecer? E colocar, né, para os variáveis aí, t igual a 5, g igual a 10, v igual a 340, chegamos nessa função quadrática do segundo grau aqui, ó, cujo gráfico é exatamente isso aqui, ó. Ela tem boca para cima, concavidade para cima, corta no mais 25 aqui o f de h e tem duas raízes, ó. Uma é H1, outra H2. H2 lá no 26.410 e o H1 109,44, que é a raiz que resolve o nosso problema, tá? Então, para um poço onde você jogue a pedra e solte a pedra, né, e 5 segundos depois você escute o barulho dela, do impacto da pedra com a superfície da água, considerando gravidade igual a 10 e velocidade do som igual a 340 metros por segundo, tá? A altura muito aproximada do poço é igual a 109,44 metros da entrada do poço até a superfície da água. Revida essa aula. Se você não quer ver cálculo numérico, análise numérica, vai direto para a parte analítica aqui no final. Quer ver, veja a aula inteira, tá? Que é o que eu recomendo. No método Newton-Raphson você vai ter que saber só a derivada, né? Só saber derivar para entender aquilo. E de resto é isso aí, tá bom? Muito obrigado, boa aula. Espero que você tenha tido um bom curso. E a gente se vê no próximo encontro. Revisa o vídeo, pausa, retorna, tá? Revisa o vídeo para você fixar os conceitos e a gente se vê numa outra oportunidade. Grande abraço, tudo de bom, foi um prazer. Até mais!